Nós vamos dar início dar continuidade à nossa série, O Rei e Seu Reino, série que a gente vem desenvolvendo aqui no Sermão do Monte. Hoje é a nossa 7ª mensagem nesse trecho, o Evangelho da Segunda Milha. Hoje nós vamos dos versos 38 até o verso 42 de Mateus capítulo 5, de 38 a 42. Em 1947, pouco depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Henriette Bon, ela estava dando seu testemunho numa igreja ali na Alemanha. Ela havia sido uma das sobreviventes a um campo de concentração numa cidade lá da Alemanha, onde sua irmã morreu em consequência dos maus tratos, dos nazistas. Quando terminou aquela reunião, aquela mulher ela foi para a porta e ela estava ali cumprimentando as pessoas. E então um homem se aproxima dela. E enquanto aquele homem se aproximava dela, Henriette lembrou daquele homem. Ela reconheceu ele imediatamente. Aquele homem ele tinha sido um dos guardas no campo, no campo de concentração, e ele havia sido um daqueles que havia humilhado ela e sua irmã, não só humilhado, como maltratado e violentado. E no caso de sua irmã, havia tirado a morte, ela morreu naquele campo de batalha. Aquele homem, então, ele chega perto dela, ele não reconhece ela, mas ela sim reconhece ele. E então, quando aquele homem se aproxima dela, ele fala com ela. Ele diz o seguinte: hoje eu pertenço a Cristo. Sei que Deus perdoou os meus pecados, mas eu gostaria de ouvir esse perdão também de alguém que sofreu por minha causa. A senhora pode me perdoar? E ele, enquanto falava isso, ele estendeu a mão com aquela mulher. E Henriette passou ali alguns momentos imóvel. E alguns anos depois ela escreveu sobre esse episódio. E eu li esse relato enquanto estava preparando a mensagem. E ela disse que naquele instante ali, tudo dentro dela gritava. Numa fração de segundos, tudo dentro dela gritava. Humanamente, ela não queria e ela não conseguia perdoar aquele homem. Mas então ela se lembrou que o perdão que Deus dera a ela era infinitamente maior do que qualquer perdão que ela pudesse oferecer àquele homem. Então, naquela fração de segundos ali em que o homem está com a mão estendida a ela, depois de alguns segundos ela sustenta a mão do homem, ela dá a mão àquele homem. E então ela escreve sobre isso, e ela diz: o perdão não é uma emoção. O perdão não é uma emoção. O perdão é um ato de vontade. E a vontade pode agir independente das emoções. O perdão não é uma emoção. É um ato de vontade. E a vontade pode agir independente das emoções. Irmãos, essa história remete um fim que todos nós conhecemos. Talvez nunca nós tenhamos enfrentado a injustiça tão extrema como Henriette passou, mas em alguma medida todos nós sabemos como é ser ofendido. Todos sabemos como é querer que quem nos feriu experimente a mesma dor que nós sentimos. Nosso coração, irmãos, quase instintivamente, ele acredita que a justiça só será feita quando o outro sofrer na mesma medida que nós sofremos. É sobre isso, irmãos, que Jesus vai falar no texto de hoje do Sermão do Monte. Ao introduzir essa quinta antítese, nós vimos lá na primeira, que são um total de 6, então depois de hoje faltará apenas mais uma antítese. Ele cita uma das leis mais antigas e conhecidas no Antigo Testamento, que é olho por olho, dente por dente.
Essa legislação, irmãos, ela aparece já no Velho Testamento, em alguns textos. Eu trouxe algum deles só para a gente lembrar, aqui como introdução ainda. Êxodo no capítulo 21, versículos 24 e 25, dizem para nós o seguinte: olho por olho, dente por dente. Está aqui na nossa projeção. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Logo à frente, em Levítico, capítulo 24, versículo 20, diz, como uma continuação dessa lei: fratura por fratura, olho por olho, dente com dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. E Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, diz: não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Irmãos, eu preciso dizer que o propósito da lei não era um incentivo à vingança, mas era limitar a vingança. A gente precisa saber e entender por que cada texto foi escrito, e nesse contexto aqui, desses textos que foram escritos e que eu mencionei, em uma sociedade em que pequenas ofensas elas podiam gerar grandes guerras entre famílias, entre tribos. Deus estabeleceu então que a punição deveria ser proporcional ao dano causado. Uma pequena desavença não poderia gerar uma grande morte. Se uma pequena discussão acontecesse lá no mercado, aquilo, o preço a pagar aquela pequena ofensa no mercado não poderia ser a morte de um ente querido. Era isso que estava acontecendo. Então, se isso tivesse que ser pago, a desavença teria que ser paga com a outra desavença. Não poderia ser maior do que o dano causado. Então Deus limita, Deus usa a lei para dar limites, para que as pessoas não fizessem o que bem entendesse em sua cabeça. Mas ao mesmo tempo, irmãos, além de não incentivar a vingança, a lei também ela não era uma autorização à vingança pessoal. Ela era aplicada pelos juízes no contexto de uma justiça pública. O problema, irmãos, é que o propósito inicial da lei havia se corrompido. Ela foi tirada dos tribunais e ela foi levada para os relacionamentos pessoais. Ou seja, aquilo que Deus instituiu para conter a violência passou a ser usado para justificar a violência. O ofendido queria saber até onde ele poderia ir com a violência sem estar errado. Então Jesus não apenas corrige a interpretação equivocada, mas ao mesmo tempo ele revela o coração do cidadão fobílico. Em vez de ensinar até onde a retaliação poderia chegar, Jesus ensina como a graça deve responder quando somos injustiçados. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele numa milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos orar? Maravilhoso Deus eterno Pai, diante de nós está a tua palavra. Santa, perfeita e infalível palavra. Peço que o Senhor se revele a nós por meio dela. Abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, Deus. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor deseja que nós entendamos com meio dela. Nos ajuda, Deus, a aplicar com a palavra aos nossos filhos, aos nossos corações e à nossa vida como um todo. Eu oro grato, pedindo que apesar de mim, o Senhor me faça útil para o louvor da tua glória nessa noite. E aos meus irmãos, peço que o Senhor dê a eles clareza naquilo que eu irei comunicar, de novo para o louvor da glória do teu nome. E é no nome de Cristo que eu oro. Amém. A grande ideia do nosso texto, aí no seu boletim, é que a justiça do reino transforma a nossa resposta às injustiças
trocando o desejo de vingança pela disposição de fazer o bem. Vamos ver juntos ela? A justiça do rei transforma nossa resposta às injustiças, trocando o desejo de vingança pela disposição de fazer o bem. Mas como, irmãos? Como isso é possível? Como é possível transformar esse desejo que nós temos por justiça própria num desejo de fazer o bem, de não só não aplicar essa justiça na medida que nós achamos certa, mas, ao contrário, fazer o bem? Em primeiro lugar, irmãos, a justiça do rei, ela substitui a retaliação por graça. Substitui retaliação por graça. Vamos recapitular um pouco o que a gente viu até aqui? Até esse momento, no Sermão do Monte, Jesus vem expondo como a justiça do reino alcança o coração humano. Ele começou mostrando que o homicídio começa com a ira. Nós vimos lá nos versos de 21 a 26. Depois, ele revelou que o adultério começa com o desejo. Lá também no capítulo 5, dos versículos de 21 de 27 a 30. Depois, Jesus ensinou que a fidelidade do reino preserva o casamento. Versículos 31 e 32. E na semana passada, Jesus mostrou que a verdade deve caracterizar toda a palavra do discípulo do rei. Agora ele trata, irmãos, a maneira como nós reagimos quando somos feridos. Como você e eu reagimos quando somos feridos? Quando aquilo que nós mais gostamos é danificada, quando nossa honra é danificada, ou quando pessoas fazem ou falam algo que nos fere, o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta? Irmãos, os primeiros exemplos tradavam no domínio sobre nossos desejos. Esse exemplo aqui específico, esse assunto que Jesus trata hoje, ele trata sobre o domínio de nossas reações. Alguém disse, irmãos, que porque ninguém revela tão claramente quem é quanto quando é injustiçado. Ninguém revela tão claramente quem é quanto quando é injustiçado. Então Jesus inicia dizendo no versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente com dente. Irmãos, essa frase, ela remetia a lex talionis, ou a lei do talião. A lei do talião, irmãos, é a lei que nós lemos agora há pouco no Velho Testamento. A lei do talião era aquela que a ofensa deveria ser paga na mesma medida. Olho por olho, dente por dente, pé por pé. Nós vimos isso agora há pouco. Por muitos séculos, irmãos, essa foi a interpretação, essa lei foi interpretada como um símbolo de severidade. Mas como nós sabemos, irmãos, a interpretação equivocada da lei, ela levava a práticas erradas. A lei do talião, ela era uma expressão da misericórdia de Deus originalmente. Era isso que Deus queria passar quando estabeleceu a lei do talião. Mas no mundo antigo, dominado pela cultura da honra, irmãos, uma pequena agressão por muitas vezes terminava em um massacre familiar. Um ferimento conduzia uma vingança muito maior. E essa vingança gerava uma outra ainda mais violenta, e era um ciclo interminável. Você imagina, irmãos? Os meninos jogando bola. Estou conjecturando aqui. Os meninos jogando bola ali. Aí um dá entrada um pouco mais forte do outro. No meu tempo, jogava descalço, no calçamento aí, vez ou outra, arrancava o tampão do dedo. Então o menino dá uma entrada mais forte ali, o tampão do dedo arranca, esse menino chega em casa com o pé sangrando, e então o pai pergunta, o que foi que aconteceu? O menino diz, não, foi filho de José lá, da esquina ali, que me... Ah, isso não vai ficar assim. A honra do meu filho não vai ficar danificada por causa do futebol. E então pegaram uma arma, ia lá, e aquela negarada toda, e acabava em morte. Uma coisa que começou com uma brincadeira ali, crianças brincando, termina em morte. Eu estou exemplificando e exagerando, mas quem sabe não era tão exagero assim, irmãos. Então Deus coloca limites para aquilo.
Deus diz, vocês não podem fazer o que vocês acham que está certo fazer dentro da lei de vocês. Não, tem um limite, as coisas têm limites. Então, por séculos foi isso que aconteceu. Então, Deus interrompe essa espiral. A lei do Tario dizia que a punição deveria ser proporcional ao dano, ao delito. Nem mais nem menos. Ela não autorizava a vingança, ela limitava. Mas além disso, irmãos, todas essas passagens que nós lemos lá na nossa produção, elas aparecem no contexto de legislação civil. Em Êxodo 21, que é o primeiro texto que nós lemos, Deus está orientando os juízes de Israel acerca da administração, da justiça. Em Deuteronômio 19, o assunto é o julgamento de falsas testemunhas. Ou seja, irmãos, essa lei nunca foi uma autorização para fazer justiça com as próprias mãos. Ela foi entregue aos tribunais para impedir exatamente isso, que as pessoas não fizessem justiça com as próprias mãos. Existia uma justiça, e então eles deveriam seguir aquela justiça. João Calvino, pensando sobre esse texto aqui, ele escreve o seguinte: os escribas transformaram em permissão para a vingança privada aquilo que Deus havia estabelecido como norma para os magistrados. Então aqui, que era uma lei para os juízes, cada um tomou para si e fazia uso dela do jeito que quisesse. Em outras palavras, retiraram uma lei do tribunal e colocaram uma lei no coração das pessoas. Aquilo que tinha o propósito de servir as pessoas passou a servir o ego. Os fariseus não estavam defendendo a justiça de Deus. Eles estavam defendendo o direito de cada um cobrar pessoalmente aquilo que cada um julgasse merecer pelo dano sofrido. A perversão, irmãos, não consistia apenas em citar a lei, mas em deslocar a sua esfera e sua aplicação. A lei do talião, irmãos, havia sido dada para controlar a administração pública da justiça. Mas os rabinos, irmãos, transformaram a justificativa para a retaliação individual. Assim, uma lei criada para restringir a violência passou a alimentar a violência. Percebe, irmãos, como isso é profundo? O pecado sempre faz esse movimento. O pecado, ele pega algo bom criado por Deus no nosso bem e ele coloca esse bem criado por Deus a serviço do orgulho, a serviço do nosso próprio coração. E é isso que os homens fazem. Eles transformam aquilo de bom que Deus criou. Até mesmo a justiça, irmãos, pode ser usada para alimentar a vingança. Então Jesus rompe com essa lógica. Então ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês, não resistam ao perverso. Versículo 39. Irmãos, essa seja talvez uma das frases mais mal compreendidas de todo o Sermão do Monte. Jesus não está proibindo de forma alguma a resistência ao mal. Se fosse assim, irmãos, estaria em contradição com o restante das Escrituras. Por exemplo, Paulo ensina que Deus confiou ao Estado a espada para abolir o mal, em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 4. O mesmo Paulo, ele apelou ao sistema judicial romano em Atos 25, versículo 11. Então Jesus, irmãos, que é um outro exemplo, o mesmo Jesus, né, que fala aqui, lá em João 18, ele diz assim: se falei mal, mostrem o mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que vocês me batem? Jesus, quando foi agredido diante do sumo sacerdote, ele oferece literalmente a outra face. Então, o que Jesus está proibindo aqui no verso 39 do nosso texto? O verbo original, irmãos, ele pode significar colocar-se contra, enfrentar ou responder em oposição. Irmãos, nesse contexto, a ideia não é impedir toda a resistência ao mal, mas rejeitar a lógica da retaliação, pessoal. Deixa eu explicar para você, vou tentar explicar melhor. Jesus não está abolindo os tribunais. Ele está libertando o coração do discípulo da necessidade de acertar as coisas por conta própria. O ponto não é o tapa, mas quem tem direito de fazer justiça. Desde Gênesis 3, meus irmãos, o ser humano ele deseja ocupar o lugar de Deus.
Foi essa mentira que a serpente falou para Eva, para Adão, e eles acreditaram. Então o ser humano ele deseja ocupar o lugar de Deus, ele quer definir o que é bem, o que é mal, ele quer julgar, ele quer condenar, ele quer fazer o outro pagar. Nós não somos assim, irmãos. Quando nós somos ofendidos, nós já, no nosso coração, rapidamente, nós já decretamos uma sentença que justificasse que o outro pagasse na mesma penalidade do nosso sofrimento. Muitas vezes nós decretamos a nossa sentença com os nossos lábios. Então, se alguém nos feriu, o que a gente faz? A gente quer ferir para que ele sinta a mesma coisa que eu senti. Se a pessoa nos faz, na prática, algo mal, a gente quer ir lá e revidar com a mesma medida. Não é assim nosso coração? Ou é só o meu que é ruim assim? Ou você nunca desejou dar uma resposta má para alguém que lhe deu uma resposta má? Ou você nunca quis pagar com a mesma moeda o mal que alguém lhe fez? Isso é o nosso coração. As Escrituras nos afirma repetidas vezes que a vingança pertence ao Senhor. Minha é a vingança, eu retribuirei. Deuteronômio capítulo 32. Paulo vai afirmar em Romanos 12, nós lemos esse texto aqui. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Jesus não está diminuindo a justiça. Ele está recolocando a justiça nas mãos de quem nunca julga injustamente. É por confiar que Deus fará a justiça perfeita, irmãos, que nós, discípulos de Jesus, podemos abrir mão da vingança imperfeita. E isso nos leva para um lugar. Isso nos leva para a cruz. Na cruz acontece a maior demonstração dessa verdade. Ali Deus não ignorou o pecado. Também não abriu mão da justiça. Pelo contrário. Na cruz a justiça foi plenamente satisfeita. Na cruz ela caiu sobre Jesus. Aquele que tinha todo o direito de condenar, escolheu suportar a condenação em nosso lugar. John Stott resume isso de uma forma muito legal, muito impressionante. Ele diz assim: a cruz é o lugar onde a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e, ao mesmo tempo, sua graça foi plenamente revelada. Na cruz as duas coisas aconteceram. A justiça foi plenamente satisfeita e a graça foi plenamente revelada. Quem vive aos pés da cruz, meu irmão, minha irmã, jamais poderá continuar alimentando a ilusão de que sua missão é cobrar dos outros aquilo que Deus já resolveu em Cristo. É por isso que a justiça do rei substitui a retaliação por graça. Não porque a injustiça deixou de ser injustiça, mas porque o discípulo aprende que existe um juiz infinitamente melhor do que ele. Eu aprendo que existe um juiz melhor do que eu, você do que você. Este juiz é um salvador que respondeu ao nosso mal, não com vingança, mas com misericórdia. Esse juiz é Jesus, o nosso salvador. Algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, toda vez que o desejo de dar o troco domina seu coração, você revela que ainda está vivendo segundo a lógica deste mundo e não segundo a lógica do rei. Bom, toda vez que no seu coração que está forte esse desejo de dar o troco, você está vivendo segundo o seu coração e não segundo a lógica do rei. Na vingança, nos pode até parecer justiça, mas quando governa o coração, ela apenas revela que ainda não aprendemos a responder como Cristo. Nós precisamos aprender a responder como Jesus. Segundo, o discípulo de Cristo não entrega sua dignidade nas mãos de quem o ofende. Ela já está segura nas mãos do rei. Sua justiça não deve estar em suas mãos, irmãos. Sua justiça deve estar nas mãos de Jesus. Quem sabe quem é em Cristo não precisa provar seu valor vencendo uma discussão ou revidando uma ofensa. Terceiro, quem contempla a cruz perde o direito de fazer da vingança projeto da própria vida.
Na cruz, irmãos, Cristo respondeu ao nosso pior pecado com a maior demonstração de graça. Quem foi alcançado então por esse amor não pode continuar vivendo para acertar conta com as pessoas. Então, quem contempla a cruz perde o direito de fazer vingança, porque o projeto já foi concluído por Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a justiça do reino, ela substitui a defesa dos direitos pelo amor sacrificial. Substitui a defesa dos direitos pelo amor sacrificial. Olha o que diz os versos 40 e 41. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém me forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Irmão, de novo, não podemos ler essas palavras como se fossem apenas regras isoladas. Jesus continua tratando do mesmo assunto. Como o cidadão do reino responde quando sofre injustiça? É o assunto que Jesus está tratando. Mas agora a injustiça assume 2 formas diferentes. A primeira acontece dentro de um tribunal. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, que o texto diz, vai aparecer aí uma imagem para a gente, são 2 imagens em uma só. A capa é aquela, a túnica é aquela imagem da minha esquerda, e a capa é essa imagem da minha direita que está por cima da túnica. Então a túnica, irmãos, era aquela roupa usada junto ao corpo. Era uma espécie, hoje nós conhecemos, é uma espécie mais de roupa mais usada pelas mulheres, é como se fosse um vestido. A túnica ela era usada ali junto ao corpo, era uma peça simples, mas extremamente necessária naquele tempo. E também hoje para as mulheres. A capa, irmãos, era esse manto exterior, era essa parte que cobria a túnica. O detalhe é importante, irmãos, porque a própria lei de Moisés protegia a capa do pobre. Em Êxodo, capítulo 22, versículos 26 e 27, vai dizer o seguinte: se tomar como garantia o manto do seu próximo, devolva-o até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele tem para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. É o que diz o texto. Então percebe, irmãos, a força na ilustração. A lei diz o seguinte: nem isso vocês poderiam tirar. Mas Jesus diz: se quiserem tirar a túnica, vou colocar, por favor. Se quiserem tirar a túnica, dê também a capa. Se quiserem lhe tirar o que é necessário, dê também a capa. Então Jesus não está abolindo a justiça. Ele está mostrando que existe algo muito mais precioso que um direito legítimo, que é o testemunho do Reino de Deus. O segundo exemplo do texto, irmãos, é ainda mais forte. Ele diz o seguinte: se alguém o forçar a caminhar 1 milha, o verbo aqui, irmãos, ele descreve o direito concedido ao exército romano. Um soldado, ele podia obrigar qualquer civil a carregar sua bagagem por aproximadamente 1 milha. Um soldado, irmãos, digamos que ele tem aqui que levar uma encomenda, seja lá qualquer, daqui até o outro lado da rua. O seu capitão diz: soldado, leve essa encomenda até lá. Aí você está passando aí na rua, ó. Você está indo fazer qualquer coisa. Pela lei, o soldado podia obrigar você a vir e carregar aquela encomenda que sido passada para você até 1 milha, até uma determinada distância, que você tinha que cumprir. Era o que a lei dizia. Então os judeus, eles odiavam essa prática. Era um lembrete diário, irmãos, de que viviam sobre a ocupação estrangeira. Imagine um soldado romano, irmãos, interrompendo sua viagem, aquele seu passeio, aquela sua ida ao supermercado, aquele afazer que você estava fazendo, e ele diz assim: carrega essa mochila. Carrega essa mochila. A reação natural não seria caminhar exatamente a distância exigida e olhe lá, já com muita raiva. Se eu posso tirar por mim.
Eu faria, porque era lei, eu tinha que cumprir. Mas ele não ia muito felizão, não. Nem um passa-max. Mas Jesus disse o seguinte: vá com ele 2. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Jesus está ampliando, irmãos, a lógica da situação. Na 1ª milha você vai porque é obrigado. Na 2ª milha você vai porque é livre. Na 1ª o soldado exige e ele exerce aquele poder sobre você. Na 2ª milha é você quem decide amar e demonstrar amor de forma prática indo até a 2ª milha. O opressor vai continuar sendo o mesmo, mas o discípulo já não reage como alguém controlado pela injustiça sofrida, mas por amor. Jesus não está ensinando fraqueza, irmãos. Jesus está ensinando liberdade. O homem dominado pelo desejo de defender seus direitos e prisioneiro de quem o defende. Mas quando Cristo governa o coração de uma pessoa, meu irmão, ninguém mais consegue determinar sua resposta. A injustiça continua sendo injustiça, mas ela já não determina quem você será. É isso, irmãos, que nós vemos claramente na própria vida de Jesus. Quando ele foi preso injustamente, irmãos, foi acusado falsamente, quando ele foi humilhado, quando ele foi despido, foi espancado, cuspido, ele poderia, irmãos, reivindicar todos os seus direitos. Ele poderia dizer: eu sou o criador de todas as coisas. Foi eu quem criei vocês, como é que agora vocês estão me espancando, estão me humilhando? Eu tenho poder para matar vocês se eu quiser. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Irmãos, e na verdade, nenhum ser humano possuía tantos direitos quanto Cristo. Ele era absolutamente inocente. Ele era o santo de Deus. Ele era o rei do universo. Olha como Isaías fala sobre ele. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro, foi levado para um matador. Isaías 53:7. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, perceba onde estava a segurança de Jesus. Não estava em defender seus direitos. Não estava em confiar completamente na justiça do Pai. De novo, Calvino, pensando sobre esse assunto aqui, ele faz uma observação importante. Ele afirma que Cristo não está abolindo toda forma de recurso à justiça, porque a própria Escritura reconhece a legitimidade da autoridade civil. O que Cristo destrói, irmãos, é a paixão desordenada que nos faz defender nossos interesses movidos pelo orgulho, pela ira ou pelo desejo de vingança. Quantas vezes, irmãos, as nossas ações e nossas reações, sobretudo, elas estão recheadas de orgulho. Nós não queremos ter aquele amor próprio nosso que nós temos diminuído. Ou então, nossas respostas, elas são conduzidas pela ira. Porque alguém falou algo que eu não gostei, porque alguém fez algo que eu não gostei, então eu vou lá e vou pagar a mesma moeda. Ou pela vingança. Eu quero que o outro sofra exatamente o que eu sofri. Em outras palavras, irmãos, o problema nunca foi possuir direitos. O problema é fazer dos nossos direitos um ídolo. Porque se isso acontece, irmãos, qualquer pequena perda será insuportável. Qualquer ofensa se torna uma guerra. Por nada, gente brigando. Mas quem encontrou seu tesouro em Cristo, irmãos, já não precisa viver defendendo a si mesmo o tempo inteiro. Paulo falando da igreja de Corinto, irmãos, ele aplica o mesmo ponto. Os irmãos estavam levando uns aos outros aos tribunais. E na carta que ele recebe, então ele responde, né? A carta 1 aos Coríntios é uma resposta a uma carta que ele recebeu. Ele responde com uma pergunta. 1 Coríntios 6:7. Ele diz o seguinte: por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Irmãos, elas são perguntas desconcertantes.
E que somente quem sabe que Deus já lhe fez justiça em Cristo consegue abrir mão e buscar justiça para si mesmo. Ou abrir mão de buscar justiça para si mesmo. Não é só disso que Jesus está ensinando. A justiça do reino não produz pessoas fracas. A justiça do reino produz pessoas tão seguras do amor do Pai que já não precisam requerer cada direito em uma batalha. Elas podem perder uma capa. Elas podem caminhar a segunda milha. Podem até sofrer um prejuízo. Por quê? Porque elas sabem, irmãos, que nada disso pode lhe fazer perder aquilo que elas possuem em Cristo. E o que nós possuímos em Cristo, meus irmãos, é infinitamente mais do que qualquer perda que nós tenhamos aqui nessa terra. Algumas aplicações para nós é a necessidade de vencer toda discussão, irmãos, revela um coração que ainda não aprendeu a confiar na soberania de Deus. Você não precisa vencer toda discussão. Quem confia que Deus é o justo juiz, não precisa provar seu valor vencendo batalhas. 2. Quem precisa defender a própria honra a qualquer custo, ainda não encontrou sua identidade plenamente em Cristo. Quando nossa identidade, irmãos, está segura do amor de Cristo, nós deixamos de defender e de depender da aprovação ou do reconhecimento das pessoas. 3, o discípulo do rei abre mão de direitos temporários, porque encontrou em Cristo um tesouro infinitamente maior e eterno. Quem já recebeu tudo em Cristo pode abrir mão de privilégios terrenos sem sentir que perdeu aquilo que realmente importa. Em terceiro e último lugar, a justiça do rei substitui o apego aos bens pela generosidade. Jesus vai concluir o argumento dizendo o seguinte, versículo 42. Dê a quem lhe impede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Irmãos, parece que Jesus está mudando de assunto aqui, né? Ele falou sobre ofensas, ele falou sobre processos, ele falou sobre soldados romanos, agora ele fala sobre dinheiro. Mas na verdade, irmãos, Jesus continua tratando o mesmo problema. O que une todos esses exemplos é o coração humano. No primeiro, nós somos tentados a defender nossa honra. No segundo, nós somos tentados a defender os nossos direitos. Agora, nós somos tentados a defender nossas forças. Em todos os casos, irmãos, a mesma pergunta ela existe. Até onde estou disposto a abrir mão de mim mesmo por amor ao próximo? Mais uma vez, é importante, irmãos, evitar uma leitura superficial. Jesus não está ensinando que nós devemos dar absolutamente tudo a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não. A própria Escritura nos ensina que a generosidade ela deve caminhar junto com a sabedoria, com a prudência. Provérbios alerta, irmãos, que Provérbios alerta contra tornar-se fiador irresponsavelmente. Provérbios 11, 17, 26. E Paulo afirma que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5. Portanto, Jesus não está abolindo a prudência. Ele está condenando a avareza. O alvo do Senhor não é a carteira, é o seu coração. Observe, irmãos, a forma do pagamento. Ele começa dizendo, dê. Versículo 42. Dê. Não há obrigação jurídica aqui. É uma disposição do coração, que deve ter no coração. Jesus está descrevendo alguém que deixou de olhar para os seus bens como proprietário absoluto. Tudo que possui passou a ser administrado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Deve ser assim com os nossos bens. Irmãos, essa lógica já apareceu lá em Atos, nós já vimos sobre isso. Os primeiros cristãos não foram obrigados a repartir seus bens. No versículo
44 e 45 do texto que baseia a nossa visão e missão, fala o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme tinha necessidade. Irmãos, não é comunismo isso aqui. Isso aqui é amor, amor prático. A generosidade nos nasceu da compreensão de que tudo pertencia ao Senhor. Ou melhor, tudo pertence ao Senhor. Nós vemos esses desde hoje de manhã aqui. Do Senhor é a terra, sobre em tudo, e muitos que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. O saldo da sua conta bancária o saldo da minha e da sua conta bancária, mas é de Deus. Nessa hora ninguém dirá bem, né? O saldo é meu. Não, moço. O nosso saldo é de Deus. Você só tem esse saldo porque você tem força para trabalhar, habilidade, capacidade para trabalhar. Você acha que adquiriu isso sozinho? Você acha que está vivo com sua conta? Jack Bonhoeffer, ele faz uma observação bem interessante sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: o discípulo deixa de considerar seus bens como algo que precisa proteger desesperadamente, porque já entregou sua própria vida a Cristo. Então ele deixa de considerar seus bens, porque ele já entregou sua própria vida a Cristo. Ele pertence totalmente a Cristo, deixa também de pertencer às suas posses. Irmãos, essa talvez seja uma das maiores diferenças entre os cidadãos do rei e os cidadãos comuns. O mundo pergunta: quanto eu preciso guardar? Mas o cidadão do reino diz assim: quanto que eu posso compartilhar? Quanto do que eu tenho eu posso compartilhar com os meus irmãos, com a igreja, com as necessidades, com as pessoas à minha volta? De novo, esse é um princípio que percorre toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus ensinava Israel a deixar parte da colheita para os corpos. Levítico capítulo 19. No Novo Testamento, Paulo afirma o seguinte, 2 Coríntios 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Deus ama quem dá com alegria. Percebe, irmãos? A generosidade cristã nasce da graça. Quem entendeu, quando recebeu de Deus, deixe de viver tentando proteger tudo que possui. De novo, Cristo tornou-se exemplo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Toda a vida de Jesus, irmãos, foi um ato de entrega. Ele não apenas deu coisas, ele deu a si mesmo. Lá na cruz, ele não reteve nada, ele entregou a sua própria vida. Por isso ninguém é verdadeiramente generoso apenas porque doa dinheiro. A verdadeira generosidade nasce quando compreendemos que Deus já nos entregou o maior de todos os tesouros, que é seu próprio Filho. Então quem recebeu Cristo entende que seus bens deixaram de ser um fim em si mesmo. Os bens se tornam, irmãos, um instrumento para amar, para servir e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Então Mateus 5, de 38 a 42, irmãos, chega ao seu objetivo. A justiça do reino não muda apenas nossas ações, ela muda aquilo que nós amamos. Ela nos liberta da necessidade de defender nossa honra, de defender nossos direitos e de defender nossos bens, porque nós encontramos em Cristo algo infinitamente maior e melhor. Algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, quem vive agarrado ao que possui, revela que ainda não compreendeu tudo que recebeu em Cristo. Não fica apegado ao que você tem. O que você recebeu de Cristo é infinitamente maior. O ponto é simples para nós. Quem foi alcançado pela graça de Cristo, deixa de encontrar segurança nas coisas que possui
e passa a encontrar sua suficiência em Deus. 2. O discípulo de Jesus não mede sua generosidade pelo medo de perder, mas pela confiança de que Deus continuará suprindo suas necessidades. Irmãos, quando doamos, nós ganhamos. Melhor é dar do que receber. Ao que dá mais do que lhe é pedido, vai ser ganho. Mas se você reter, vai ser perda. A gente ainda vai fazer uma série aqui sobre generosidade. Eu espero a gente fazer isso, quem sabe esse ano ainda. Tema bem importante para nós, sobretudo nos nossos objetivos futuros aí de construção. Terceiro, a maneira como você trata os seus bens revela quem realmente governa seu coração. Porque onde Cristo reina, o dinheiro deixa de ser um senhor e passa a ser um instrumento para servir, para abençoar e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Irmãos, nós chegamos ao fim dessa jornada aqui, pela segunda milha, e eu preciso fazer uma confissão, irmãos. O que Jesus nos pediu aqui é humanamente impossível. Não tem como a gente negar isso. Oferecer a outra face quando é ferido, entregar a capa quando processado pela túnica, caminhar voluntariamente uma segunda milha. Irmãos, isso viola tudo aquilo que nosso coração natural nos diz que nós devemos fazer. Mas é que deu uma boa notícia para nós. Esse comportamento que o Senhor exige aqui, ele é impossível humanamente. Mas ele não é para uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. O verdadeiro cristão, o verdadeiramente crente, ou pequeno Cristo, a gente poderia chamar assim, ele pode viver do modo autossacrificial. Você não está sendo convidado, irmãos, a uma vida de aceitação passiva. Você está sendo convidado, convocado a participar de uma revolução. A ética do sermão, irmãos, é uma ética celestial, que os cidadãos do reino buscam implementar no presente. Quando você oferece a segunda face, e olha como era a lógica lá. A lógica é, quando alguém me ofendia, dar a face para o outro bater, a batida era com a parte contrária da palma, assim, ó. Então, quando a outra pessoa desse outra face e as batidas sempre eram dadas com a mão direita, não tinha o que fazer, porque a face ia estar do outro lado do dente. Então, quando você oferece a segunda face, quando você entrega generosamente o que lhe pertence, quando você caminha a segunda milha, você não está se submetendo ao mal. Você está subvertendo o seu poder. Você está dizendo ao agressor, você pode ferir o meu corpo, mas você não controla a minha alma. Você pode tomar minhas posses, mas não pode tomar minha dignidade em Cristo. Irmãos, uma demonstração do reino de Deus é mais importante do que a defesa da nossa reputação. Assim como é mais importante que as coisas que nós possuímos. Nenhuma posse material, irmãos, é maior ou mais importante do que exibir a graça de Deus ao mundo. E aqui tem um paradoxo libertador para nós, irmãos. O sermão é o código individual de conduta. O sermão é o sermão do monte. É o modo de vida de um cidadão do reino. Também de uma comunidade, nós conhecemos como igreja. Você não está sozinho nessa jornada, meu irmão, minha irmã. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra. Você tem a oração. Você tem a igreja. Essas armas são poderosas de Cristo para você e eu, irmãos, vencermos qualquer batalha contra o nosso coração, contra o mundo, contra Satanás. Quando o cristão permite que o Salvador viva nele, irmãos, o insulto, a injustiça, a inconveniência, elas podem ser pagas com amor. Isso é o evangelho da segunda milha. Reflita. Você está vivendo com alguém cuja dívida foi paga na cruz?
Ou ainda está tentando cobrar dos outros o que você mesmo não pode pagar? A verdadeira liberdade começa quando você deixa de defender seus direitos e passa a defender o meio. Sendo assim, Deus, que Deus nos capacite pelo seu Espírito a viver essa ética radical, transformadora e revolucionária para a glória de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que é um assunto muito confrontador para nós. Quando tratamos de honra, nós nunca queremos que a nossa honra seja atacada. Quando fala de bosses, nós não queremos que ninguém se meta delas. Ela é nossa. Nós a conquistamos. Mas, ó Deus, o cidadão do reino, como a frase já diz, não é desta terra. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, passageiros aqui. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa vida? Do que adianta ficar juntando e juntando nesta terra, se amanhã nós não estaremos mais nela? E o lugar para onde nós vamos é o lugar para perto do dono do ouro e da prata. O que seria melhor? O que seria maior do que estar em tua presença, Pai? Então nos ajuda, Deus. Que esse desejo por vencer batalhas e por ter direitos adquiridos dê lugar ao perdão, dê lugar ao amor, à graça. Dê lugar, ó Deus, à abdicação de direitos em benefício do outro. Isso é possível porque nós temos um modelo a seguir. Nós temos a Cristo, nosso irmão mais velho. Ele nos deu o exemplo. É possível viver essa vida, porque o Senhor nos mostrou em Cristo que é possível. Então nos ajuda, Pai. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Age em nós e através de nós, para o louvor da glória do seu próprio nome. E é no nome de Cristo que eu oro. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos encerrando mais um culto ao Senhor. E nossa expectativa